Bom dia, são 8 horas e 15 minutos, segunda-feira, 18 de maio. Esta é a TV Senado. Eu sou André Ricardo e você está assistindo ao Senado Agora. A pauta do plenário está trancada pela MP 665, que altera regras do seguro-desemprego, abono salarial e seguro-defeso para os pescadores. A medida, a primeira do pacote fiscal do governo a ser analisada pelos senadores, deve ser votada esta semana. Os deputados não fizeram mudanças no relatório encaminhado pela comissão mista que analisou a matéria. De acordo com o texto que será votado agora no Senado, o empregado terá direito ao seguro-desemprego se tiver trabalhado por pelo menos 12 meses nos últimos 2 anos. Hoje, a exigência é de apenas 6 meses de carteira assinada. Para pedir o benefício pela segunda vez, o trabalhador terá que comprovar 9 meses de atividade. E um pouco menos, 6 meses de serviço para requisitar o benefício pela terceira vez. O seguro-desemprego estava tendo um prazo de carência de 6 meses, prazo esse que era previsto numa resolução do CODEFAT. A expectativa do governo era triplicar para a primeira solicitação esse prazo. A comissão mista, tentando uma solução intermediária, reduziu esse prazo de 18 para 12, mantendo o que já estava no antigo texto de lei. E esses 6 meses de diferença podem sim ter um impacto financeiro negativo em relação à expectativa do governo. Com relação ao abono salarial, o texto prevê que o empregado que recebe até 2 salários mínimos deverá ter trabalhado por 3 meses para ter direito ao benefício. Atualmente, o dinheiro é pago a quem tenha trabalhado por, no mínimo, 1 mês durante o ano. E o valor, que era sempre de 1 salário mínimo, será proporcional aos meses trabalhados. O texto não mudou as regras do seguro-defeso, salário pago aos pescadores no período em que a pesca é proibida. Foi mantida a exigência atual de pelo menos 1 ano de registro na categoria para ter direito ao benefício. O governo queria aumentar para 3 anos. Sei que a Câmara aprovou o projeto como o governo queria, mas nós vamos aqui também ampliar a discussão sobre ele. A outra MP trancando a pauta é a 663, que aumenta em 50 bilhões de reais o limite de recursos que o BNDES poderá emprestar com juros subsidiados pela União. O conjunto dos senadores no plenário do Senado decide amanhã se o jurista Luiz Edson Fachin pode ser o novo ministro do Supremo Tribunal Federal. Na semana passada, ele passou por uma maratona na comissão encarregada de sabatinar os candidatos à Corte Suprema. 11 horas e 44 minutos da manhã. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania. 10 horas e 23 da noite. Quero agradecer a todos os senhores senadores e senhoras senadoras. Muito obrigado. Foi a mais longa sabatina de um candidato a ministro do Supremo Tribunal Federal. O advogado Luiz Edson Fachin respondeu aos questionamentos dos senadores na Comissão de Constituição e Justiça na última terça-feira. Indicado pela presidente Dilma Rousseff, o nome foi aprovado por 20 votos contra 7. Agora, a decisão é do plenário, onde são necessários, no mínimo, 41 votos. É muito difícil dizer como vai ser o resultado. A questão é o Senado, que o voto ainda para ministro do Supremo é um voto secreto. A base do governo está confiante e até arrisca um placar. Devemos ter aí talvez os votos do bloco da oposição contra o candidato. Talvez algo em torno de 15 a 16 votos, basicamente. Para quem votou contra na CCJ, Fachin não pode assumir a vaga no Supremo porque advogou para a iniciativa privada quando era procurador do estado do Paraná. O líder do PSDB acredita que há tempo para reverter o resultado até esta terça-feira. Até lá, novos episódios poderão ocorrer, novas revelações podem surgir, o jogo só acaba quando termina. O fiel da balança pode ser o PMDB, maior partido no Senado. O líder Eunício Oliveira sinalizou como deve orientar a bancada. Quem está indo para o Supremo é um homem extremamente preparado, equilibrado para ser ministro da Suprema Corte. Você acha que passa? Eu acho que sim, claro. Mas depois da sabatina, o presidente do Senado, Renan Calheiros, que também é do PMDB, ainda questionava os critérios usados pela presidente Dilma Rousseff para indicar ministros ao STF. Quando o Congresso Nacional votou a PEC da Bengala, retirou da presidente
a condição de indicar mais 5 ministros para o Supremo Tribunal, é porque certamente o Congresso Nacional não concorda muito com os critérios utilizados. Mas essa é uma decisão que vai caber a cada senador na terça-feira. O advogado Luiz Fachin, que falou durante mais de 10 horas aos senadores na CCJ, foi econômico nas palavras quando saiu da sabatina. Com essa liturgia da travessia que tenho me comportado e vou também me comportar, tendo agora passado pela sabatina, aguardo a deliberação do plenário do Senado. E os senadores também podem votar em plenário uma proposta que garante indenização aos donos de terras que foram declaradas indígenas. O pagamento leva em conta o valor da terra nua, o que não ocorre hoje. Os índios são donos das terras que tradicionalmente ocupam. É o que determina a Constituição de 88. Para garantir esse direito, o governo federal faz a demarcação e a homologação. Segundo a FUNAI, hoje existem 419 terras indígenas regularizadas no Brasil, um total de 105 milhões de hectares, representando 12% do território nacional. 98% se concentram na Amazônia. De acordo com a FUNAI, os índios não têm o controle pleno de 8% das terras regularizadas. Nesses locais, há conflitos com os brancos. E isso acontece porque, no passado, colonos receberam títulos de domínio e concessões do poder público. Só que depois, essas áreas foram declaradas indígenas. Uma proposta de emenda à Constituição, apresentada pelo senador Paulo Bauer, do PSDB de Santa Catarina, garante indenização aos colonos detentores desses títulos. Hoje, o pagamento leva em conta apenas as benfeitorias. A proposta inclui o valor da terra nua. A indenização só vale para os títulos emitidos até 5 de outubro de 88, data da promulgação da Carta Maior. O texto já foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça e está pronto para ser votado pelo plenário. Para muitos senadores, a indenização é justa. Não vamos chamar essas pessoas de grileiros, de invasores. Pessoas que foram enganadas, que por uma razão ou outra foram levadas a uma localidade para poder produzir e agora estão tendo essas dificuldades para poder continuando a produzir para o nosso país. O senador Randolfo Rodrigues, do PSOL do Amapá, apresentou um voto em separado. Para ele, a proposta vai favorecer malfeitores e golpistas. O relator, senador Luiz Henrique, já falecido, estabeleceu algumas regras. O detentor tem que apresentar não só o documento, mas comprovar que teve prejuízo com a declaração da terra indígena. A posse também não pode ter ocorrido de forma violenta. Para outros senadores da região amazônica, a proposta pode pacificar conflitos. Faz um reconhecimento que a pessoa foi para ali induzida pelo próprio Estado, paga-se o valor justo e a pessoa vai compreender que aquela terra ele pode comprar com aquele recurso, comprar uma outra propriedade. Essa lei ela vai trazer aí uma pacificação nessa zona de atrito que fica tempos, isso gera um questionamento jurídico muito grande, de ordem que não traz a paz para a questão. É necessário que o Estado arque com a responsabilidade que indenize aquelas pessoas de boa-fé que ocuparam as terras. Isso aí é absolutamente necessário para que a gente possa demarcar e homologar os territórios indígenas que ainda estão pendentes. A CPI, criada para investigar o assassinato de jovens no país, começa a rodada de audiências públicas hoje. Escutando especialistas. Na outra semana nós vamos começar a escutar as entidades e depois nós vamos discutir temas correlatos, que estão muito ligados a isso. Por exemplo, a reforma da polícia, desmilitarização. A Comissão de Direitos Humanos se reúne nesta manhã para discutir o fator previdenciário. Quem traz informações ao vivo sobre essa reunião é o repórter Paulo Acrísio. Bom dia, Paulo. Bom dia, André Ricardo. Bom dia, telespectadores. A medida provisória 664, que altera as regras de acesso aos benefícios da Previdência, foi aprovada na Câmara dos Deputados com uma importante modificação. Cai o fator previdenciário criado ainda no governo FHC. A medida voltará a ser analisada aqui no Senado e, a propósito, a Comissão de Direitos Humanos e Participação Legislativa promove, a partir das 9 horas da manhã, uma audiência interativa sobre o tema Fator Previdenciário e Direitos Humanos, com a presença de dirigentes sindicais e representantes da Confederação Brasileira de Aposentados e Pensionistas. Você pode participar mandando perguntas através do
do site www.senado.leg.br/audiência interativa. De volta ao estúdio com André Ricardo. Obrigado, Paulo. E hoje, às 11 horas, o Senado realiza a sessão especial no plenário para comemorar o Dia Nacional da Defensoria Pública, celebrado amanhã, 19 de maio. Nesta terça-feira, a Comissão de Assuntos Econômicos analisa o projeto que antecipa receitas da exploração de petróleo e gás natural e a proposta que cria o programa de microdestilarias de álcool e biocombustíveis. Na quarta-feira, a Comissão de Constituição e Justiça sabatina Gustavo do Vale Rocha para compor o Conselho Nacional do Ministério Público e também examina projetos, como o que cria o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Segurança Pública. E na quinta-feira, a Comissão de Relações Exteriores, além de examinar indicações de embaixadores, recebe em audiência pública o ministro da Defesa, Jacques Wagner, para debater a situação do Ministério e discutir projetos e perspectivas para o futuro. A Lei de Acesso à Informação completou 3 anos neste sábado. O Senado foi apontado como o mais transparente entre todos os órgãos do Poder Legislativo. Durante esses 3 anos de vigência da lei, o governo recebeu mais de 270 mil pedidos de informações. Só no ano passado foram 97.900 solicitações, 12,3% a mais que no ano anterior. 98,33% destes pedidos foram respondidos e o tempo médio de resposta foi de 14 dias. A lei estabelece 20 dias prorrogáveis por mais 10. Os assuntos que mais foram alvo de pedidos de informação são finanças e administração pública. Em comemoração aos 3 anos da Lei de Acesso à Informação, a Controladoria Geral da União lançou o programa Escala Brasil Transparente, que mede a transparência pública em estados e municípios brasileiros. São Paulo e Ceará são os estados campeões com nota 10. Amapá e Rio Grande do Norte ficaram em último lugar, com nota 0. Para o controlador-geral, a lei reforça a democracia. Contribui para que o cidadão se transforme num copartícipe da formulação das políticas públicas. Porque a partir das informações do que vem fazendo os governos, ele pode opinar se aquela política está correta, se está inadequada. Corrupção não é só uma questão de caráter, é também uma questão de oportunidade. E a transparência é uma ferramenta fundamental para o aperfeiçoamento da governança, para o combate à corrupção, para a melhoria dos ambientes de controle em cada um dos órgãos. Entre os órgãos do Poder Legislativo, o Senado foi considerado mais transparente, segundo o estudo da Fundação Getúlio Vargas. 100% das solicitações feitas com base na Lei de Acesso à Informação foram atendidas. A pesquisa revelou também que o Senado é a instituição mais ágil nas respostas aos jornalistas e cidadãos. O Senado foi apontado por essa pesquisa como a instituição mais célere também no atendimento, né? E realmente também isso corresponde à verdade, uma vez que mais de 60% dos pedidos são atendidos até 5 dias. Antes mesmo da Lei de Acesso à Informação, o Senado já tinha o Portal da Transparência. Após a lei, criou a Secretaria da Transparência, o Conselho de Transparência e Controle Social e o portal E-Cidadania. Entre as principais demandas de informação dos cidadãos estão as despesas e os gastos do Senado, o acesso ao acervo histórico e a tramitação de proposições. Nós temos cada vez mais aprimorado todos os sistemas de atendimento ao cidadão para que possamos atender 100% das demandas que chegam no Senado. E estamos conseguindo. Ficamos por aqui. No decorrer do dia você acompanha outras informações nos boletins do Senado agora. Enquanto isso, continue com a nossa programação.